verdadeiro poder do Evangelho. Primeiro princípio: o verdadeiro Evangelho não garante melhoria de vida, garante apenas a salvação do inferno. Entendeu? Agora, pastor, mas o Evangelho, quando as pessoas se convertem, a vida da gente não melhora? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Mas eu não posso dizer que ele garante uma melhoria de vida aqui neste mundo, né? Do jeito que as pessoas pensam por aí, que vai mudar, não vai ter mais muito sofrimento, né? Agora, num certo sentido, vai melhorar a vida aqui, no sentido de você ter a paz no coração. Nesse sentido, é certeza que vai melhorar. Mas o que o povo geralmente procura é melhoria de vida, não nesse sentido, é melhoria de vida mesmo, é restaurar o casamento, é ser curado de uma enfermidade, é resolver o problema com os filhos, é resolver o problema do desemprego, entendeu? Então, essas coisas, na maioria das vezes, quando a pessoa converte, melhora mesmo. Mas não tem garantia, não. Não tem garantia, não. Entendeu? Não tem garantia, não. A perseguição, as lutas, não vai ter mais depois que você converte, muitas vezes até aumenta, né? Muitas vezes até aumenta, só que você fica mais forte, você tem, né, mais paz no coração, você, entendeu? Então, nesse sentido, eu creio que melhora, assim, para todos, né? Mas no sentido literal, assim, que vai melhorar a situação, tudo, você vai ter um salário melhor, muitos casos você converte, você é mandado embora. Entendeu? Muitas vezes a pessoa converte, ela é mandada embora pelo fato de ela ter convertido. Entendeu? Mas a Bíblia diz que nós formos perseguidos por sermos servos do Senhor, ixi, o galardão será grande. A gente não pode ser perseguido porque fez coisa errada, porque deu calote no cara, não pagou o cara, pegou dinheiro emprestado, não pagou. A gente não pode ser perseguido por isso. Mas se a gente for perseguido, né, por amor a Cristo, porque se você é mandado embora porque você chegou atrasado, se você é mandado embora do serviço porque você não foi honesto lá no trabalho, irmãos, isso é terrível, né? Agora, se você é mandado embora porque você converteu, é bênção. É bênção no sentido espiritual, mas no sentido natural não é não, entendeu? Né? Então é o seguinte, tem garantia, mas muitas pessoas melhora no sentido literal a vida, melhora, lógico, eu acho que a maioria, mas principalmente aquela pessoa, por exemplo, que não tem uma vida tão assim depravada, o casalzinho, entendeu? Tá lá, casou direitinho, tá lá, tem uns filhinhos, tá trabalhando, é honesto, né? E tem feito umas coisas erradas ali, mas as coisas graves meio que ainda não deu tempo. Aquela traição, assim, entendeu? Ainda está meio no começo do casamento, ainda não foi ainda, aquela ali ainda vai chegar, entendeu? Aí a pessoa converte. Aí o que acontece? Ela estava semeando umas coisinhas ruins ali, mas não deu tempo de semear muita coisa grave. Ela não tem muita coisa para colher ainda, entendeu? Fumava, bebia e tal, fazia umas bagunças e tal, mas aí ela converte. Ainda não deu tempo de trair a mulher. Não deu tempo de largar dela ainda. Não deu tempo de arrumar uma outra ainda. Não deu tempo ainda de pegar uma cirrose. E nem deu tempo ainda de pegar uma AIDS. Não. E nem deu tempo ainda de tomar um tiro na cabeça de alguém que estava, né, que você arrumou uma treta com ele lá. Entendeu? Então a pessoa vem e converte. Rapidinho a vida dela melhora. Vai parar de fumar, vai parar de beber, vai perder, perder o bafo da boca, o tempo que ela ficava no bar, de repente vai trabalhar, vai ganhar um dinheiro a mais, já vai economizar o dinheiro do cigarro, o dinheiro da bebida, entendeu? Então tem gente que converte, a vida dele já melhora no sentido literal, você entendeu? Assim, de imediato. Às vezes a pessoa estava parado, mas aí converte. Aí ela está na igreja, entendeu? Primeiro que ela tem mais chance, de repente, porque Deus também, eu creio que a oração tem lá o poder e tal, mas tem também, a pessoa não tinha amizade com ninguém, aí vai na igreja, já fez uma amizade com um monte de gente, já vai ter um irmão que fala, não, lá na minha empresa lá, eu vou ver se consigo lá um serviço para você, entendeu? Então, converte e às vezes a vida já melhora de imediato. Mas muitos casos, irmãos, neste mundo, não melhora não.
ainda neste mundo. Melhora no sentido que ela tem paz, ela morre com paz, ela morre, entendeu? Nesse sentido sim, mas no sentido literal assim, Deus não tem garantia que a sua vida vai melhorar no sentido literal, que você vai ter um emprego melhor, você vai ser curado, entendeu? Né? Já vi muito crente pessoas se converterem e ser curado de uma enfermidade, mas já vi muito crente fiel, que você vê que a pessoa dá o sangue pela obra e não ser curado. E aí? Né? Entendeu? Então não tem garantia. Agora, a garantia é, se você se arrepender, você está salvo do inferno. Isso aí é garantia total, 100%. Louvado seja Deus. Né? É a garantia que você vai ser salvo do inferno. Entendeu? Agora, o que acontece? O evangelho que está sendo pregado por aí hoje é o evangelho dos resultados. Né? Resultados. Por exemplo, uma igreja igual essa daqui, por exemplo, dependendo da pessoa que vier, ela vem aqui, ela fala aí, esse povo aí, entendeu? A outra igreja lá está cheia, está lotada, está gente na porta. Ela não repara a palavra, se é verdadeira, se é correta, ela olha os resultados. Né? Tudo aquilo que dá resultado é de Deus. A profecia deu certo, foi de Deus. A igreja encheu, é santa. Se fosse assim, a igreja católica, a igreja universal, isso aí é santidade pura, né? Então, o evangelho dos resultados. Eu quero dar uma ilustração do paraquedas. Então, se a gente chegasse, vamos supor que você fosse uma aeromoça, um comissário de bordo. E aí você chegasse lá no avião e você falasse para os passageiros: olha, vocês vão ter que vestir esse paraquedas aqui, porque, eu não sei se a palavra correta é vestir, eu acho que é vestir, né? Um negócio de tecido, é vestir. Vocês vão ter que vestir esse paraquedas aqui, entendeu? Para a viagem de vocês ficar mais confortável. Aí você põe o paraquedas, não cabe direito no banco e vai ser uma luta, viu? Ou viaginha difícil, viu? Você não vai conseguir usar o paraquedas até o final. Antes da metade da viagem, 1/3 da viagem você já abandonou o paraquedas, porque o desconforto é muito grande. Você entendeu? O desconforto é muito grande. E eu vou falar uma coisa para você. Para uma pessoa que não converteu, acompanhar os crentes é muito desconforto. É muito desconforto, cara, alguém que não converteu, acompanhar os crentes e andar junto com os crentes. É muito desconforto. Você vê que se a gente for observar aquele povo lá do deserto, lá, acompanhando Moisés, que tinha um misto de gente lá que não era do povo de Deus, mas eles... era só murmuração, cara, eles só reclamavam. Entendeu? E só reclamava, era só murmuração, é uma luta. Já pensou se acompanhar crente? Um povo de fé, cara, o negócio você está vendo que o negócio está indo a pique e o crente fala: não, vai dar tudo certo, o Senhor está com nós. Já pensou quem não é crente numa situação dessa? Né? Deus amado. Não tem comida? Mas o Senhor proverá. Já pensou quem não é crente acompanhar crente? Deve ser uma tortura. Isso é uma loucura. Entendeu? Deve ser uma loucura. Então, eu fico pensando o seguinte: a pessoa vai usar aquele paraquedas por um pouquinho, ela vai desistir de usar o paraquedas, porque realmente ela vai chegar a uma conclusão que não teve conforto. Entendeu? Então o que acontece? Muitas pessoas vêm para a igreja só para resolver os problemas. Então, quando o problema é resolvido, ela não vem mais. Mas quando também não é resolvido, também ela vê que realmente a palavra não funcionou. Entendeu? Como ela não está pagando preço, como ela não converteu mesmo, ela não está pagando preço, ela, na maioria das vezes, não é dizimista, ela não tem muito sacrifício, ela vai quando quer, então ela continua até por um bom tempo, porque ela não tem muito compromisso, então ela até continua, mas mesmo assim um dia ela desiste, entendeu? Um dia você vai desistir de usar o paraquedas, uma hora você vai desistir, você não vai seguir a viagem toda, porque é muito desconfortável usar um paraquedas num banco de avião. Mas se a aeromoça, se o comissário de bordo chegar para o passageiro e falar: olha, é o seguinte, esse avião, ele decolou, mas ele está com 90% de chance de cair, entendeu? E não morrer todo mundo, entendeu? Antes do pouso, porque está com um problema aí, entendeu? E aí é o seguinte, você põe esse paraquedas porque vai ser meio desconfortável, entendeu? Mas você põe esse paraquedas que se o avião cair, você não vai morrer, você vai ser salvo.
Irmão, o cara torce ali, a coluna está doendo, o bumbum está doendo, as costas estão doendo, está tudo doendo. Mas você aguenta a mão, porque o avião vai cair, cara, tem 90% chance dele cair, cara. E eu vou morrer estatelado lá no chão, entendeu? Você aguenta. Então, essa que é a pregação correta que nós devemos quando nós evangelizamos, entendeu? Você vai para a igreja porque existe o céu e existe o inferno. E se a gente não converter, se a gente sempre usar, nunca usar no singular, sempre no plural. Você disser assim, se você não converter, você vai queimar e fritar igual linguiça no fogo do inferno, a pessoa vai querer voar no seu pescoço. Mas se você disser assim, o povo, todo ser humano é pecador, todo ser humano precisa converter, está falando no plural, aí ele não se ofende, entendeu? Você precisa se converter, você precisa ir na igreja. Olha, a maioria das pessoas, quando vai para a igreja, a vida já melhora um pouco já nesse mundo, mas não tem garantia não. Pode ser que quando você começa na igreja, às vezes, por uns tempos, tal, coisa até piore até. Mas vai porque, olha, aquele que não conhece a palavra de Deus, que não busca a Deus, segundo a Bíblia diz que vai para o inferno. Tem o céu e tem o inferno. Entendeu? Então, esta é a palavra correta. O que vai acontecer? Esse tipo de pregação, muita gente não vai aceitar. Muita gente não vai aceitar esse tipo de pregação. Esse tipo de evangelismo. Vai falar, Deus me livre, eu estou procurando a igreja que resolva meus problemas. Lá não vai resolver meus problemas aqui? Só vai me livrar do inferno, só isso. Livrar do inferno é pouco, né? É só isso. Entendeu? Então muita gente não vai querer. Mas você vai um dia encontrar um que queira. É melhor encontrar um, é melhor você trazer um, né, do que trazer 10, mas que ele venha com a motivação certa, que ele venha e se converta mesmo, né? De verdade. Entendeu? Então, nós sempre lembrando que, na maioria das vezes, até melhora a vida aqui, mas não existe uma garantia. Não existe uma garantia. E até mesmo melhora, por exemplo, a minha vida, depois que eu me converti, melhorou. Hoje eu falo de boca cheia, eu estou colhendo os frutos do que eu coisa. Mas sabe quanto tempo demorou para melhorar, irmãos? Levou anos. Para começo de conversa, eu passei 7 anos que eu não desejo nem para um cachorro. 7 anos. Entendeu? Porque, né? Eu tinha bastante coisa, né? Mas os 2 imóveis maiores que eu tinha, era 2 prédio de apartamento, né? Era 2 prédios. E um deu trinca lá, deu uma trinca no prédio, e um engenheiro condenou o prédio. Falou, não tem jeito, você vai perder esse prédio. Entendeu? Era um salão comercial e 4 apartamentos. E o outro era 8 apartamentos. Deu um problema no documento também que não tinha solução. Entendeu? E eu passei 7 anos ali. Entendeu? A chance de perder tudo. E esses 8 apartamentos, onde o problema era o documento, eu não tinha mais os apartamentos, eu já tinha vendido. Só que eu tinha que dar o documento para eles, eu tinha que passar a escritura, e existia uma multa grande se não passasse a escritura. Eu simplesmente falia, ia ficar com o nome sujo e ainda ia ficar devendo um monte de gente. Né? Então, eram os 2 principais imóveis que eu tinha, imóveis de muito valor. Né? Então, o que é que aconteceu? Eu passei 7 anos com a prova. Sabe o que é você passar 7 anos? Eu não ganhei o que eu tinha assim, ganhado, assim, dado. Eu não peguei de herança. E não foi nem na loteria, não. Moço. Trabalhava de garçom. Já falei esses dias que eu trabalhava de garçom. Né? 16 horas por dia, dormia no Fusca, estacionado na frente do carro, do emprego, entendeu? Para conseguir o que eu consegui. Aí você perder tudo, ficar com o nome sujo, depois que você converteu ainda, e passar 7 anos deitado de noite, e na hora de dormir, e com a pulmonabilidade, você, entendeu? Aí, 15 dias antes de eu converter, 1 ano mais ou menos antes de eu converter, apareceu um engenheiro lá e falou, não, mas esse prédio aí não está condenado não, isso aí dá para consertar. Entendeu? Tudo era Deus, irmãos. Aquele engenheiro fajuto que falou lá que o prédio estava condenado que ia cair, aquele lá foi Deus também, era Deus tratando comigo, né? Entendeu? E o outro 15 dias antes de eu ser ordenado, saiu o documento do outro. Entendeu? Então, veja bem, a minha vida melhorou. Mas até melhorar, irmão, foi pancada, viu? Foi pauleira. E a humilhação? Né? E a humilhação? Você ser ordenado a pastor, depois ter que voltar atrás.
confessar diante da igreja, não, foi tudo errado, vocês me perdoam, eu vou começar de novo. Entendeu? Então, irmãos, né? Então não existe assim uma garantia de que a sua vida vai melhorar nesse mundo. Esse evangelho dos resultados, esse evangelho de uma melhoria de vida nesse mundo, esse evangelho não é verdadeiro, ele é um evangelho mentiroso. Entendeu? Atos 2, 21. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. João 5, 39. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Né? Examinai as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. Né? Examinar as Escrituras, porque nelas está a vida eterna, ali nas Escrituras. Vamos para o segundo princípio. O verdadeiro evangelho traz primeiro uma notícia ruim, depois uma muito boa. O verdadeiro evangelho. Primeiro ele traz uma notícia ruim, depois uma muito boa. Né? Então, ó, primeiro vem a doença, depois vem o diagnóstico e depois vem o remédio. Né? Primeiro vem o pecado, depois vem a lei, depois vem o Salvador. Né? Então, a doença, quem está doente, ele desconfia que ele está doente. Mas ele não sabe, ele não tem certeza. E também não tem, e quando tem certeza, ele não sabe que doença é. Ele não sabe se é grave ou se não é. Entendeu? Mas aí vem o diagnóstico, aí vem a notícia ruim. A notícia ruim é o diagnóstico. Mas aí vem uma notícia muito boa. Aí vem uma notícia ruim, ó, você está com uma doença, isso aqui é câncer, isso aqui você vai morrer. Tem 2 anos de vida, né? 1 ano de vida. Mas só que é o seguinte, que há um remédio aí, que agora você toma ele, entendeu? Você faz uma quimioterapia, faz uma cirurgia assim, agora está sofisticado o negócio, entendeu? Uma cirurgia laser e tal, e aí você vai ficar bom. Notícia muito boa. Então, no sentido espiritual, é a mesma coisa. Primeiro vem o pecado. Quem está em pecado sabe que está em pecado? Sabe. Ele desconfia, ele sabe, mas ele não sabe a gravidade do pecado. Ele não tem uma consciência plena. É igual o cara que tem a doença. Entendeu? Quem tem uma doença, ele não sabe muitas vezes que está doente, ele desconfia. E algumas vezes ele até sabe, mas não sabe a gravidade. Não sabe que tipo de doença que é, não sabe a gravidade. E quem está em pecado, ele sabe também que está em pecado. Prestou atenção? Ele sabe. Sabe. Ninguém, não existe ninguém. Todo mundo sabe que está em pecado. Sabe? O povo do mundo aí não conhece nada da palavra, ele sabe que está em pecado. Entendeu? Só que ele não tem uma consciência plena, ele não sabe a gravidade do negócio. Mas aí, o dia que vem a lei, que ele conhece a lei, aí ele fica sabendo da gravidade. Aí vem a notícia muito ruim. Mas depois da lei vem o Salvador, que é a notícia boa. Então, não tem jeito de... É impossível, não tem jeito de anunciar essa notícia boa sem primeiro anunciar a ruim. Não dá para começar de trás para frente. Eu tinha um costume, eu perdi esse hábito. Eu tinha um costume de falar, brincar assim, falar, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que conta primeiro? Então, mas independente do que a pessoa pedisse para contar primeiro, eu contava sempre a ruim primeiro. Eu nunca contava. Eu falava, não, conta a boa primeiro. Primeiro que a maioria falava assim, não, conta a ruim primeiro. A maioria. Entendeu? Mas quando acontecia de um falar, não, conta a boa primeiro, eu não obedecia, eu contava a ruim primeiro. Entendeu? Porque não tem como começar de trás para frente, não tem como contar a notícia boa, né? Sem contar a ruim, muitas vezes. Não tem jeito, porque uma não dá para desassociar da outra. Entendeu? Então, eu dou uma notícia boa para você. Jesus morreu para te salvar. Salvar eu? Mas eu não preciso de salvação. Eu estou muito bem. Não, mas Jesus vai dar alegria, vai dar paz. Mas eu não preciso de paz. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Prestou atenção? Tem gente que é assim.
Ele acha que está em paz, então não tem um jeito, né? Olha João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Primeiro veio a lei, né? Primeiro veio o diagnóstico. Depois vem a salvação. Depois vem o Salvador, né? Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus muda sim, né? Você está em pecado, você vai ser fulminado, você vai morrer. Aí você se arrepende, falou lá para os nivitas, né? Então Deus falou que eles iam morrer todos. Mas aí o Jonas foi lá, pregou a palavra e eles se arrependeram. Fizeram jejum de pano de saco, até os animais fizeram jejum. O que aconteceu? Deus voltou atrás, não morreu ninguém. Então Deus voltou atrás, e assim, mas não é Deus que voltou atrás. Quem voltou atrás foi os nivitas. Então Deus volta atrás. Se você voltar, ele volta, mas aí não é ele que voltou, quem voltou foi você. Porque Deus não muda. O dia que Deus mudar, ele vai deixar de ser perfeito. Quem é perfeito não pode mudar. Presta atenção. Então, Deus não muda. Não, Deus nunca vai mudar. Esse povo que acha que a lei não existe mais, que a lei não vale mais, eles confundem. Eu já falei um monte de vezes isso, mas vai ter que falar uns 300 milhões de vezes ainda. Eles confundem aquelas coisas que já se cumpriram em Cristo. Vocês viram que eu li. Toda a lei, nenhum i, nenhum tio vai passar, enquanto não se cumpre. Algumas coisas já se cumpriram em Cristo Jesus. Então aquilo mudou, mas não é que Deus mudou, é porque já se cumpriu, já se completou, atingiu o propósito, atingiu o objetivo, né? Não. Então, Romanos 11,6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entendeu? Porque aqueles que acham que a salvação é pela graça, mas tem que fazer alguma coisinha também, né? Não. Ela é pela graça. Agora, a questão é que quem é salvo vai fazer as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, né? Nós não somos salvos para as obras. Ontem eu estava escutando lá Augusto Nicodemos. Pastor Augusto Nicodemos, perguntas e respostas. Aí a moça perguntou: pastor, e aquela pessoa que converteu com 16, 17 anos, aí passou a vida inteira fazendo tudo errado, e aí quando ela tivesse 70 anos, ela desviou, passou a vida inteira fazendo tudo errado. Aí quando ela tiver 60, 70 anos, aí ela volta para a igreja. E aí, ela não perdeu a salvação? Ela não vai para o inferno? Ele falou assim: não, ela não perdeu a salvação, ela vai para o inferno porque ela nunca teve a salvação, porque ela nunca foi crente. Ela vai para o inferno porque ela não vai perder a salvação. Ela vai ir para o inferno sim, porque ela nunca foi crente. Entendeu? Agora, se ela voltou e converteu com 70, aí tudo bem, né? Aí não tem problema. Mas se ela voltou do mesmo jeito que ela foi daquela primeira vez, ela vai para o inferno. Mas ela não vai para o inferno porque ela desviou, ela vai para o inferno porque ela nunca converteu, né? Então, mas é graça. Não tem esse negócio de ter que fazer alguma coisa. Graça não é por merecimento. Terceiro princípio. A graça fica sem sentido se não falarmos primeiro da lei. Entendeu? A graça fica totalmente sem sentido se não falarmos primeiro da lei. Olha, Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós precisamos ter o conhecimento do pecado para poder vencer ele, para poder, né, ou melhor, não é nem para poder vencer, é para poder dizer: Senhor, não dou conta, me salva, me acode aqui, né? Entendeu? Então, mas vamos voltar aqui. Então, irmãos, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Cada ano que passa, eu percebo
o quanto mais eu preciso de Deus. Cada ano que passa, eu estou dependendo mais de Deus. Entendeu? E por que cada ano que passa eu estou dependendo mais de Deus? Por quê? Porque cada ano que passa eu estou tendo mais conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vejo que por mim, eu estava frito. Entendeu? Eu vejo que eu sou pecador. Cada ano que passa, eu tenho mais entendimento do meu pecado. Eu tenho mais entendimento da minha impossibilidade de ser salvo por mim mesmo, pelas obras. Eu tenho mais conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tenho de que eu realmente não tenho, eu sou irrecuperável, entendeu? Então eu mais dependo de Deus. Entendeu? Então eu fico pensando o seguinte, apóstolo Paulo, lógico, não estou aqui querendo me comparar com o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus. Né? Mas eu fico pensando, apóstolo Paulo, né? No final da vida quase, ele fala que, né? Que ele dos pecadores, ele é o principal. Entendeu? E devia ser quem mais dependia de Deus, né? Mais dependia de Deus. Ele era o principal, por quê? Não é porque ele era o mais pecador, porque ele enxergava mais, né? No fundo é tudo da mesma laia, é tudo igual, mas ele enxergava mais. Então, e ele dependia de mais de Deus. Então, quanto mais luz tiver no ambiente, mais você vai enxergar a sujeira, mais você vai precisar, né, de limpar. Se tiver pouca luz no ambiente, você vai enxergar pouca sujeira. Entendeu? Então, quando eu me converti, eu recebi uma medida de luz, mas era pouca. Eu já vi que tinha um montoeiro de sujeira. Entendeu? Mas depois a luz foi aumentando, e quanto mais vai aumentando a luz, né? E a vida do cristão, o Provérbios fala que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. Quando estiver quase chegando no final da sua vida, se você conseguir ter uma vida cristã bem saudável, bem coisa mesmo, chegando quase no final da sua vida, você vai falar assim: Senhor, cheguei a uma conclusão. Eu pensei que eu não dava conta, mas agora eu tenho certeza, a conclusão agora é total, Senhor, tem misericórdia mesmo, entendeu? Você vai depender mais de Deus, você vai clamar mais. Quanto mais você se conhecer, mais você... E olha, quanto mais a gente se conhecer, mais pequeno a gente fica. E quanto mais pequeno a gente fica, maior vai ficar Deus. Quanto mais a gente conhecer a Deus, mais Ele cresce e a gente diminui. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Esse negócio de é necessário que Ele cresça e eu diminua, fala do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, você vai ver que Ele é mais grande. Quando eu me converti, eu pensei que eu era desse tamanho, que eu tinha uns 2 metros e Deus tinha uns 10. Depois passou um ano, eu falei, rapaz, eu não tenho 2 não, acho que eu só tenho 1,5. E Deus tem uns 20. Aí depois Deus, não entenda mal, estou fazendo aqui uma ilustração. Depois foi passando mais um tempo e vi, rapaz, acho que Deus deve ter uns 1.000 metros de altura e eu não devo ter nem 80 centímetros. Agora eu já estou com, não tem nem centímetro mais, eu estou em milímetros já. E Deus já é bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros quadrados de altura, entendeu? A diferença. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você. Entendeu? Quanto mais você conhece a você, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, você vai ver que Ele é maior do que você imaginava. E quanto mais você conhece você, você vai ver que você é menor do que você pensava. É tremendo isso? Isso é tremendo, né? Glória a Deus. Então, ó, a graça fica sem sentido se não falarmos primeiro da lei. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A fé é para confirmar a lei, não é para... nós vivemos pela fé agora, nós não estamos mais na lei. Mas se a lei é só o diagnóstico, entendeu? E a gente precisa do remédio, se a gente não é salvo pela lei, é só pela graça, entendeu? Então, para que vale a lei? A lei vale para a gente continuar em santidade, ela serve de parâmetro. Como é que eu vou continuar melhorando de vida? Como é que eu vou mudar de vida se eu não conheço a lei? A lei é o parâmetro para mim saber o que eu faço, se eu faço o certo, fazer o certo e o errado. Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum.
Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 7:14 e 15, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Entendeu? Essas igrejas muito modernas, irmãos, eu sei que é chato a gente falar isso, mas se eu não avisar, se a pessoa corre o risco de morrer ali na ribanceira, eu não avisar, olha, se for naquela ribanceira ali, você cair, você morre. A pedra lá, ela tem 2.000 metros de fundura de altura, aquela pedra. Você cair lá, você cai lá e morre. Entendeu? Se eu não avisar a criança que ela vai cair, estou em pecado. Então, eu sei que é chato a gente falar, mas tem muitas igrejas modernas hoje que a lei não vale mais, nós estamos debaixo da graça, entendeu? Aleluia, a gente vive pela fé agora, entendeu? A fé no Cristo Jesus. Jesus morreu para desfazer a lei, para acabar com a lei. Nós estamos todos salvos. Não chegam a falar muitas vezes assim claramente que a lei não vale mais, mas é assim que tratam a situação, entendeu? É assim que tratam a situação. E olha aí Romanos 7:14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Então, não tem nada de errado com a lei. O que está de errado é com nós. É nós. A pessoa pensa que Jesus veio para desfazer a lei, porque a lei era dura demais, era forte demais, ninguém aguenta seguir, era dura demais, está muito errado. Então Jesus veio para desfazer a lei e agora é graça. Gente, isso não tem nada mais ridículo do que isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Fui vendido, entendeu? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Gente, ele fala, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, se o apóstolo Paulo não fazia o que é porque ele foi vendido à escravidão, a gente tem que lutar a nossa carne. O texto lá de Gênesis fala, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? Tem duas naturezas lutando dentro de nós. Tem duas naturezas. Logo que eu me converti, eu tive um sonho. Entendeu? Esse sonho foi de Deus. Né? Eu acho que tem que ter muito cuidado com o sonho. 99,9999% do sonho é baboseira, ou então é o inimigo, entendeu? Então é tudo baboseira. Mas Deus pode falar no sonho. Entendeu? Logo que eu me converti, eu tive um sonho, cara. Tinha 2 Valmir. E eles brigavam um com o outro e vinha assim. Naquele tempo eu era do mundo, eu assistia aqueles filmes do Bruce Lee, sabe? Né? Chinês, eu acho. Os filmes que aí o povo vinha, batia nele, ele caía. Ele era o principal do filme, né? Não podia morrer, né? E caía e falava, agora ele não levanta mais. Entendeu? Aí ele levantava e destruía tudo ainda. Destruía todo mundo. Levantava mais forte que antes. Entendeu? Aí tinha 2 Valmir, um batia no outro, caía, fazia, agora ele não levanta mais. Daqui a pouquinho ele levantava e começava a bater no outro, cara. E ficava mais forte que o outro. Entendeu? E aí eu fui entender, cara, era a carne lutando contra o espírito. Agora eu, Valmir, nasci de novo, tentando fazer o correto, mas aquele velho homem ainda tinha aquelas manias de antigamente, e tinha hora que esquecia e queria fazer aquela outra. E Deus falou comigo através daquele sonho, e era 2, cara, um lutando contra o outro ali, cara, e um quase matava o outro. E era uma luta, parecia que esse aí agora não levanta mais. Aí quando você pensa que o velho homem já morreu, agora sou espiritual, agora coisa, aí você vê, ele está morto, agora eu sou espiritual. Daqui a pouquinho ele se levantava, cara, vinha. O sonho. Foi de Deus esse sonho aí, porque na época me trouxe muito entendimento, entendeu? Né? Que eu estava, acho que meio soberbo, achando que eu estava muito espiritual já, entendeu? E eu tive entendimento daquele sonho que eu precisava da misericórdia de Deus ali, porque senão o bichinho se levantava de novo. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus? Tchan. Ah, mas se a pessoa está em Cristo Jesus e fica dos 18 anos desviada até os 70. Aí, o pastor Nicodemos deu a resposta lá. Se ela ficou desviada dos 18 até os 70, ela não está em Cristo Jesus, ela está condenadinha da Silva. Não da Silva, não. Tem muita gente da Silva aí que é cheio do Espírito e é homem de Deus. Né?
Nada contra o da Silva, entendeu? Então, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então, o cristão de verdade, quem nasceu de novo pode pecar? Lógico que pode. Né? Não, poder não pode, falando, pode no sentido de que pode acontecer dele pecar? Pode, acidentalmente, né? Você não vai ter prazer no pecado, você vai ficar triste, você vai ficar injuriado, você vai pedir perdão, entendeu? Né? Vai, o apóstolo Paulo não fazia o que ele queria, no final da vida já, ele queria andar em santidade, não conseguia, ele caía, ele pecava, entendeu? Né? Então, mas acontece o seguinte, que você vê que tem gente que frequenta a igreja aí, mas está na lama do pecado, não está nem aí, e você prega a palavra e não entende nada, entendeu? Não entende nada. Por que não entende nada? Porque não tem o Espírito Santo. As coisas de Deus, espirituais, elas não se discernem de maneira natural, elas só se discernem espiritualmente. Só o Espírito pode entender as coisas do Espírito. Então, se a pessoa não nasceu de novo, ela não consegue entender as coisas. Ela não consegue entender as coisas. Então, ou quando pensa que entende tudo errado. Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. João, é porque Jesus morreu no nosso lugar. Era para a gente morrer, não é que a lei não vale mais, mas é que Jesus pagou o preço, né? Ele pagou a conta no nosso lugar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que em lugar nenhum na Bíblia você vê Deus falar que Ele ama o mundo, né? Ele amou o mundo. Entendeu? Ele amou o mundo. Você não encontra na Bíblia a palavra que Deus ama o mundo. Ele amou o mundo, mas o mundo tem que se converter. Se não se converter, entendeu? Ele amou o mundo, mas aí depois que Ele morreu na cruz, agora você tem que se converter. Você não pode mais ser mundo. Se continuar no mundo, não tem o amor de Deus, não. Né? Aquela historinha que Deus ama a todos, não, Ele ama todos os que se arrependem, entendeu? Todos quem? Todos os que se arrependem, né? Então, no final, não lembramos, enfim, essa frase, né? Uma frase do pastor americano, esqueci, deu branco de novo, Martin Lloyd Jones, né? Eu ouço bastante as palavras dele aí e tal, e ele escreve umas frases bonitas, né? E essa aqui é uma palavra que eu estou ministrando que é para incentivar os irmãos a evangelizar, evangelizar da maneira correta. E olha, ele disse essa frase aqui, e o contexto era falando sobre evangelismo, sobre ganhar alma, sobre pregar o evangelho. E ele falou assim, olha, no final não lembramos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Né? No final, o que acontece? Uma vez eu vi na televisão um rapazinho, entendeu? E o policial pegando ele, a polícia levando ele algemado para a cadeia, entendeu? E o pai do lado, passou na frente do pai, e aí ele falou para o pai, pai, por que você não me repreendeu? Por que você não me bateu? Por que você deixou eu fazer isso? Entendeu? Falou para o pai, na televisão. Você entendeu? Então, é o seguinte, no final, a hora que a pessoa chegar lá no final, ela perceber que ela vai para o inferno, ela não vai se lembrar dos gritos dos inimigos. Ela vai se lembrar, nossa, mas o meu amigo, ele não pregou para mim, ele não me avisou. Entendeu? É sério isso? Entendeu? É sério isso, né? 4. Não adianta vir à igreja, melhorar de vida e ir para o inferno. Entendeu? Não adianta vir para a igreja, melhorar de vida e ir para o inferno. Mateus 6,16. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A redenção da alma é caríssima, ninguém pode comprar. Quem pode comprar? Ninguém. Por isso Deus
dá de graça. A salvação é de graça, é totalmente de graça. Mas quem é salvo, ele vai ter a natureza de Cristo e ele vai lutar para seguir a Cristo. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Prestou atenção? Né? E olha, infelizmente, 90% do evangelho que tem sido pregado por aí, aqui na nossa região, na televisão, é um evangelho só buscando as coisas deste mundo. Né? Esse povo serão os mais miseráveis se não se arrependerem antes de morrer. Né? Se não se arrependerem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas versões falam, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de não nos intimidar diante deles. Essa frase também é do pastor, desse pastor americano que eu acabei de citar. Hoje eu estou com a memória bem ruim, viu? Hoje é o Martin Lloyd Jones, né? Eu ouço quase todo dia esse pastor aí, seu nome de cor salteado um monte de vezes, e hoje está dando branco. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de não nos intimidar diante deles. Entendeu? Então, evangelizar é guerra, irmãos. Evangelizar é luta. Você corre o risco de passar vergonha, você corre o risco de falar para alguém e ele te humilhar, ele te falar besteira, entendeu? Mas nós temos que ter paz. A nossa paz não é no que a pessoa vai falar, né? Eu não posso evangelizar e o cara me humilha lá, me ofende, eu perco a minha paz. Peraí, mas aí está ruim o negócio, entendeu? A minha paz não vem das pessoas, minha paz vem de Deus, ela vem do Senhor. Então, a verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de não nos intimidar diante deles, né? O homem, um dia eu falei uma coisa para ele, na casa dele, uma faca desse tamanho em cima da mesa, do lado assim, falei para ele, o homem maior do que eu, falei para ele assim, eu não lembro o que eu falei para ele lá, e ele falou assim, eu costumava bater no meu pai, não tenho medo de bater no pastor não, ameaçou me bater lá, entendeu? Falei para ele, olha, o negócio é o seguinte, se for querer me bater, eu não vou aceitar assim de boa não, eu vou me defender. Mas não vou ficar bravo contigo não, eu apanhando ou batendo, eu não vou ficar bravo contigo não, porque eu amo você, eu estou aqui porque eu amo você, eu te perdoo, porque estou aqui para dizer para você que Jesus, e para resumir a história, o homem que costumava bater no pai e queria bater em mim, pediu perdão de joelho. Falei, levanta, irmão, pode pedir perdão, pode chorar, mas não fique de joelho não, fica de pé, entendeu? Né? De joelho, ajoelhou para pedir perdão em lágrimas, você entendeu? Então não tem, né? A gente não pode se intimidar, não pode deixar se intimidar. Eu não sei evangelizar, eu não sei. Ninguém sabe. Quem que sabe evangelizar? Saber, ninguém sabe, irmão. Não? Eu nunca esqueço um dia que a pessoa me perguntou, uma igreja cheia de gente, pastor, mas é muito difícil ganhar uma alma. Eu falei, não, você não entendeu nada, você não ouviu a pregação na frente de todo mundo. Você não entendeu nada, você não ouviu a pregação aí, o que eu preguei aí? Não é difícil não. Aí todo mundo pensou que ia falar que era fácil. Falei, não, é totalmente impossível. Ganhar uma alma é totalmente impossível. Não é difícil, é impossível para nós, né? Nós temos que confiar que Deus vai fazer, e vai usar a gente como instrumento, só isso. Entendeu? Se achar que é difícil, aí não tem jeito, né? Então, 5. O último, para encerrar. Irmãos, a lei é boa, o homem é que é mau. Entendeu? Romanos 7,12. Por que eu estou falando tanto dessa lei que é boa? Porque você só vai andar em santidade se você entender que a lei é boa. Se você achar que a lei vale, mas não vale muito, entendeu? Que o que vale agora você não vai andar em santidade. Porque o nosso parâmetro para saber o certo e o errado é a lei. A lei está escrito lá, não matar, não roubar, não prostituir, não adulterar. Entendeu? Então, olha lá, Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa
e o mandamento santo e justo e bom. Olha o que diz. Olha o que diz para aqueles que acham que a lei não vale mais. Ó. Entendeu? Romanos 7,16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Consinto com a lei que é boa. 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja bem, se nós não observarmos a lei, nós vamos lutar fora das regras. E se a gente lutar fora das regras, quando chegar lá não vai ter galardão, não vai ter coroa, não vai ter vitória nenhuma. Como é que vai ser se nós lutarmos fora das regras? E como é que eu faço para lutar dentro das regras se eu não conheço a lei? Se eu acho que a lei não vale mais? Se eu acho que a lei não tem mais muita importância? A lei é na lei que está as regras. As regras estão estabelecidas através da lei. A lei que estabeleceu as regras. Não matar, não roubar, não adulterar. Então a lei que estabeleceu as regras. Como é que eu vou correr? Como é que o atleta vai correr dentro das regras se ele não conhece as regras? Se ele não conhece a lei, ou então não conhece, ou então acha que a lei não vale mais. Prestou atenção? Entendeu? Então, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não. Então, Neemias 9,13. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Prestou atenção aqui? Prestou atenção aqui? Desceste sobre o monte Sinai, quer dizer, as leis foi dada a Moisés nas pedras, os mandamentos foi dado a Moisés. É lógico que aqui nós não estamos falando só daquela lei, só dos 10 mandamentos. Aí nós estamos falando da lei em geral, mas como base ali os 10 mandamentos, entendeu? Então, desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, eles deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Prestou atenção? Moisés subiu no Monte Sinai, Deus desceu no Monte Sinai, falou com Moisés, deu as leis para ele, e que leis? Leis provisórias, que com o tempo a gente ia ter que mudar tudo, porque Deus viria com outras melhores. É isso que está escrito? Não, entendeu? Desceste sobre o Monte Sinai do céu, falaste com eles, eles deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Eu sou obrigado a lembrar os irmãos que tem algumas coisas no Velho Testamento, e aliás não são muito poucas não, que já se cumpriram em Cristo. Então agora mudou um pouco. O princípio sempre continua valendo, mas a maneira a aplicação mudou. A aplicação mudou, mas os princípios continuam valendo. Os princípios do Velho Testamento continuam valendo todos. Por exemplo, o sábado. Qual que era o princípio ali, inserido ali? O princípio ali é que o povo tivesse um dia de descanso. Irmão, isso aí continua valendo. Até na lei do homem, a pessoa precisa de um dia de descanso. Isso aí continua valendo. Agora, que tem que ser no sábado, e que o sábado a gente tem que adorar o sábado quase, isso aí não é verdade, porque já se cumpriu em Cristo. Porque não tem mais o templo para adorar, para ir lá fazer os cerimoniais no sábado. Porque Jesus já veio, já ressuscitou, já nesse sentido aí, mudou então. Mas o princípio do descanso continua. É a ceia. O princípio não tem mais matar cordeiro, não tem mais. Mas o princípio de celebrar, ainda que seja simbolicamente, a ceia, para lembrar do que o Senhor fez, tal, continua, mas mudou um pouco porque se cumpriu em Cristo. Então nós não podemos esquecer que tem essas questões, questões que se cumpriram em Cristo, então mudou. Na verdade mudou, não mudou também. O princípio continua valendo, mudou a aplicação, entendeu? A maneira de aplicar que é diferente, porque uma coisa é o princípio, outra coisa é a aplicação, Então, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os católicos
rezam esse Pai Nosso. Está totalmente errado. Mas como está errado, pastor? Não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas a ideia de Jesus não era que a gente ficasse, Pai Nosso que estás no céu. Já foi 2, 4, 5, falta 1. Pai Nosso que estás no céu. A ideia de Deus não era essa. Ali ele lançou os princípios que deviam ser observados quando a gente fosse fazer uma oração. E os princípios a serem observados, eles nunca mudam, são princípios eternos, entendeu? Todo princípio é eterno, então ele nunca muda. Então os princípios precisam ser observados. Quais são os princípios aí? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro princípio que nós observamos, glorificar a Deus. A nossa oração, em primeiro lugar, tem que glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome. Segunda coisa, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Segunda coisa, a nossa oração tem que ser, nós temos que ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Entendeu? E por aí afora. Então ele lançou ali vários princípios naquela oração. Mas não tinha em mente que ficasse repetindo aquela mesma coisa ali. Amém?